contenda ou por vangloriar, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. O que é humildade para você? Você se considera humilde? Embora algumas pessoas tenham um conceito errado de humildade, achando que está no modo de agir, vestir, falar. A humildade vai muito além disso. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e levantai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A humildade é uma qualidade de quem tem simplicidade, e não age com arrogância, soberba. Sendo uma qualidade positiva na vida de todos os cristãos, não estando relacionada apenas à aparência, pois muitas pessoas têm um preconceito de que a humildade está na falta de poder aquisitivo. Jesus é um exemplo que é possível ser rei, e ainda assim continuar sendo humilde. Pois Jesus, mesmo sendo rico, veio aos pobres para que sejam enriquecidos por sua pobreza. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus nunca se apresentou maior que todos, para que fosse glorificado aqui na terra. Mas se comportou como um bom servo do Pai Celeste, colocando a serviço de seus discípulos num ato de amor e humildade. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Entende-se que se colocar a serviço de outras pessoas não o tornava inferior, e sim ao contrário. Se alguém quisesse ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Amai ao próximo como ti mesmo. Utilizando esta única frase, Jesus resumiu a lei de Moisés, pois quem almeja o bem em detrimento próprio, agira da mesma forma com o próximo, não deixando assim espaço para questionamento. Umas das primeiras evidenciam de humildade e sujeitar-se ao próximo. Este é o caminho para alcançar a graça de Deus. Devemos servir a todos sem discriminação, pois isso agrada a Deus, nos reconhecendo servos obedientes a seus mandamentos. A obra de Deus não se resume em templos, para orações, cultos. Devemos ter humildades o suficiente para reconhecer que devemos ajudar o próximo. Pois existem muitas coisas para serem feitas na casa do Senhor, pois são necessários servos humildes e fiéis para tal obra. Todos têm um valor para Deus independente da função exercida, na obra dele. Do cargo mais alto até o mais baixo, Deus ama todos igualmente, não havendo diferença para Deus. Sendo que uma das maiores recompensa para os humildes, e a graça perante Deus. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Obter graça parece ser uma coisa bem simples, porém devemos buscá-la intensamente a todo tempo. Quando conseguir a graça dele, podemos ver as maravilhas que Deus há de fazer por nós. Porém tal graça não merecemos, mas Deus com sua infinita bondade e misericórdia. A humildade nos aproxima do Pai, pois os soberbos serão rejeitados. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu, e recebeu alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E, ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço. Porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. E, dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé, e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E, se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E, indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E, quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E, quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E, respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. E te derrubarão, a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça,
Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Precisamos ser mais humildes, pois, e uma qualidade indispensável para todos os cristãos. Para que recebamos a graça de Deus, devemos basear-se nos ensinamentos que Jesus nos passou. É servir a todos indiscriminadamente, a todos os necessitados.